Start recording aqui, e é isso. Então, gente, boa tarde. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre. Era pra ser segmentação, mas eu achei que era mais adequado a gente mexer com bordas e rastreamento. A gente vai chegar nessa parte de rastreamento de objetos, certo? Mas primeiro a gente vai em bordas. Uma borda nada mais é do que um contorno entre o objeto e seu fundo, e na visão computacional a gente tenta identificar e classificar os objetos dessa imagem a partir da detecção de bordas. E é essencial a gente Amigo, entender isso e utilizar análise de imagens. fala um pouquinho só mais devagar, tipo assim, pra ficar mais. Beleza. É, Obrigada. é porque essa parte é mais textual, tipo, enfim, Sim, sim. prosseguindo. É, tipo, antes de tudo, ou para quem vier depois, eu sugiro muito ler esse artigo aqui sobre formatos de detecção de borda e contorno. E aí ele é bem útil, ele me ajudou bastante a entender o que está acontecendo. E um pouco sobre a álgebra linear mesmo que acontece nessas operações. Hoje a gente vai focar mais na operação de detecção de bordas com o algoritmo de Roberts. Eu vou fechar isso aqui. O algoritmo de Kenny e o algoritmo de Roberts, Kenny e Sobel. Sobel, isso. E aí eu vou prosseguir aqui. Basicamente, ai, miau. Basicamente, é, a gente tem três algoritmos principais que a gente utiliza atualmente. Não a gente, mas no geral, para poder trabalhar com bordas, etc. E um deles é esse de Roberts, que ele é bastante utilizado porque ele usa basicamente uma matriz 2x2, identidade, e aí a gente consegue fazer um escalonamento bem fácil para poder fazer essa detecção de bordas. Eu vou mostrar depois exemplos práticos aqui, que a gente tem mais embaixo, mas aqui algumas vantagens dele. A detecção de bordas e a orientação são muito fáceis, e os pontos de direção diagonal são preservados, então a gente não perde tanta informação na imagem. Mas ele é muito sensível ao ruído, se você não usar um filtro gaussiano, que a gente também vai mostrar hoje, você vai tipo, ter mais informações do que deveria, e ele é muito impreciso na detecção da borda. Então, aqui é a matriz de identidade que eu estou falando. Basicamente é um e menos um e menos um e um, tipo, ficando cruzado. Isso aqui é para, claro, para vertical, isso aqui para horizontal. E aí a gente tá usando mais. Começou a ver um pouco mais convolução. Eu imagino que tipo, anteriormente a gente já via bastante, mas aqui é muito importante entender o que é convolução. Eu não vou explicar o que é convolução, mas basicamente é uma operação matemática que a gente multiplica imagens e vetores e matrizes. Prosseguindo. É, Nela a gente tem que ter essa matriz de identidade tanto para x quanto para y. E a partir disso a gente consegue, ó, tendo a leitura da imagem, a gente consegue fazer a convolução dessa matriz com a matriz da imagem para poder ter a vertical e depois a gente faz a convolução com a matriz vertical. Quer dizer, vertical e depois horizontal. Na verdade é independente. Depois você vai fazer literalmente uma soma dessas matrizes que vão estar convoluídas. Então, isso aqui não vai ser mais domínio do tempo, vai ser domínio de Fourier. Tirando a raiz e determinando um tamanho específico, a gente determina 255 porque a gente sabe que a grayscale, que é a escala de cinzas, vai até 255, e é como a gente está trabalhando aqui, com cinzas mesmo. Até durante a leitura a gente especificou que deveria ser cinza. A gente determina que é no máximo 255, e depois disso a gente faz uma exibição bem simples. Então esse método realmente é um método que eu acredito que assim, ele é simples, faz o que é necessário, mas ele não é tão bom como os métodos que a gente vai ver depois. Aqui a imagem original é um lobo-guará, basicamente. E aí aqui, como ele ficou após a geração. Tipo, dá pra ver que realmente, quando tem exposição a ruído, ele consegue pegar a borda, até porque existe um pouco. Eu vou mostrar um pouco a imagem original pra vocês entenderem como ela é. Só um momento. Essa aqui é a nossa imagem original. E vocês podem ver que ela está um pouco desfocada no fundo. Já tem um pouco de filtro gaussiano. Para quem não sabe, o filtro gaussiano é esse filtro de desfoque que ela vai deixar somente o objeto principal da imagem, ou pelo menos em primeiro plano, com maior ênfase. E aí a gente vê que, tipo, tem sim seus pequenos ruídos aqui, principalmente na frente, e aqui os detalhes específicos de pelo. Então, para detecção de borda, esse método não é muito útil. Eu até separei uma imagem específica aqui, ó, que faz uma comparação dos métodos, e esse é o método de Roberts. Tipo, para uma imagem bem limpinha, ele vai conseguir fazer isso de boa, sabe? Entretanto, quando a gente pega uma imagem mais detalhada, a gente vê que ele tem uma maior dificuldade para poder fazer a execução desse método. Enfim, a execução dele é bem fácil, eu deixei aqui no documento como fazer basicamente. A gente usa já a convolução
do e SciPy, que a gente vai ter que usar uma multiplicação de convolução de imagens com vetores. E aí a gente consegue essa imagem aqui, que basicamente isso. Tá. Agora a gente vai para as que são mais utilizadas. Eu diria até que Sobel Edge é mais utilizada do que a Kenny, porque eu sinto que ela tem uma precisão. Entretanto, eu acho que particularmente no Uniball a gente usa Kenny. Quem falou aqui? Mary. Eita, desculpa. Relax. A gente usa bem mais a Kenny. Entretanto, Sobel Edge eu acho que é mais utilizada amplamente por muitas pessoas e tal. Basicamente a gente tem duas máscaras de matrizes, mas agora essa matriz ao invés de ser 2x2, que nem aqui na. Só. Maria, pode mutar, Maria? Pode. Safe. Basicamente, ao invés de ter uma matriz 2x2 identidade, a gente vai ter uma matriz 3x3 e com isso a gente consegue preservar bem mais dados durante o escalonamento. Eu separei em específico aqui o link. Calma aí, só um momento. Esse link aqui. E nesse link aqui a gente pode ver mais ou menos como funciona a matriz 3x3. Então, tipo, vai ser uma no eixo Y e outra no eixo X. Eu não vou especificar um pouco nas operações matemáticas, mas basicamente você vai fazer um processamento específico para o eixo Y, tentando preservar especificamente as qualidades de Y. Então você vai deixar isso aqui vazio e durante a multiplicação você vai ver que tipo, você perderia essa coluna. E aqui é a mesma coisa, você deixa isso aqui vazio porque é Y. XYZ, em teoria, mais ou menos. Por ser uma matriz 3x3, realmente a gente vai ter uma maior conservação do sinal. E depois você vai fazer meio que uma convolução comutativa, que você vai pegar essas duas GY mais GX, e aí você vai chegar numa grande matriz G. Determinante de G, com o determinante de G você vai tipo, ter uma nova matriz que vai ser a sua matriz final, para ter sua imagem. Lembrando que... Calma aí, deixa eu ir lá para baixo, que é onde a gente está. E. Eu coloquei uma desvantagem aqui, que a desvantagem específica é que ela realiza muitas operações matemáticas. Por realizar muitas operações matemáticas, ela tem uma complexidade muito alta. Então, tipo, eu acredito que é por isso que a gente não usa tanto no Uniball, porque. Não só no Uniball, mas no I3E e V3S, porque por ter uma complexidade muito alta, tem que ter um poder de processamento muito maior. E como a gente quer que cada loop seja bem mais lento não, mais rápido e menos milisseconds, essa operação acaba deixando um pouco mais lento pra gente. Então a gente acaba optando pela próxima, que eu vou trabalhar depois. Mas basicamente a mesma imagem aqui que eu vou pegar. E aí a gente vai deixar um Gaussian Blur, né? Que tipo, literalmente é o filtro gaussiano. E o que é esse filtro gaussiano? Basicamente esse filtro é o desfoque, o famoso desfoque da celular. Se você tem um celular bom assim, ou uma câmera muito boa de qualidade, você consegue ver que tipo, ele consegue desfocar o segundo plano. Então esse filtro basicamente vai tentar emular a mesma coisa, pegando apenas o que está em plano principal. Aí. Calma, agora eu vou dar esse spoiler aqui de como ficou. Mas você vai realizar essa operação bem certinho e tal. E aí, aqui, você deixa a imagem cinza, porque a gente consegue realmente. Tem que tirar essas outras cores, porque não é o que a gente quer apenas detecção de bordas. Então, pra gente não ter interesse nessas outras bordas, e tipo, é até pior pra gente fazer o tratamento de bordas com cores. Porque tem uma distinção muito alta e a gente não quer isso. A gente deixa em escala cinza, claro, como a gente fez no anterior. Tem uma o quê? Pode ir? É o quê? É porque tem muitas. Por terem muitas cores, o gradiente vai ser muito alto. Então, você deixar numa escala de 0 a 255 de cores cinzas, deixa mais preciso, principalmente para detecção de bordas. Tipo, aqui, ó. Aqui ela ficou em cinza e fica muito mais fácil em questão de visão computacional para a gente poder fazer essa detecção. Por isso que a gente trabalha geralmente com preto e branco. Mas depois a gente vai ver tipo, como é que a gente faria para poder manter as cores, mas mesmo assim conseguir detectar. Porque a gente vai fazer uma segmentação, mas isso não é agora no momento. Mas fica muito mais fácil para o código para a gente poder fazer essa aplicação de filtros. Porque o gradiente de cores é muito alto. Entendi. Se eu não me engano, quando tem cores, ele faz a borda ao redor das cores, né? Tipo, ele meio que agrupa as cores. Sim. Mas é porque usando HSV tem como a gente fazer um filtro bem legalzinho. Que é o que eu tava estudando. Que lá embaixo a gente vai ver. Relaxa.
E aí, voltando, a gente deixa em escala cinza pela facilidade, depois deixa gaussiano para poder pegar realmente só o que a gente quer em primeiro plano, que são os destaques da imagem, e a gente aplica o filtro de Sobel. O filtro de Sobel é muito interessante porque ele tem que fazer um para o eixo X e um para o eixo Y, como eu falei anteriormente, e depois a gente vai fazer uma comutação entre os dois. Aqui você vai ver que a gente vai determinar, ó, tipo, em específico, não com o Sobel que já é implementado dentro da biblioteca do, do próprio OpenCV. A gente vai precisar tipo somar, porque ele já vai realizar essa soma determinando pelos parâmetros que a gente colocou aqui. Nossa, repeti duas vezes. Que gago. Enfim, basicamente vai ficar o eixo x. Determinamos aqui eixo x como 1 e eixo 0, y como 0. Depois eixo 0 como 1, eixo x como 1. Ah, buguei tudo. Depois eixo x como 0 e eixo y como 1. E depois a gente... Peraí, Oi. você É falou basic... que vai acontecer uma soma? Como É assim? meio como se... Primeiro, ó, como é que funciona ele? Voltando aqui. Ele vai ter que calcular, primeiramente. Cadê? Calma aí, aqui embaixo. Ele vai ter que calcular primeiro apenas em y, certo? Tipo, Certo. ele vai calcular o filtro de Sobel apenas em y, com essa matriz aqui. Vai realizar essa multiplicação. Porque ele vai Beleza. destacar todos os verticais. Eu vou mostrar aqui já como funciona. Ó, isso aqui é em x, certo? Literalmente ele tá pegando horizontalmente os parâmetros. Tipo, ele tá fazendo a multiplicação horizontalmente. E pra y ele vai pegar verticalmente, tipo. Ai, era bom abrir as duas imagens lado a lado. Sobel x e Sobel y. Ó. É possível visualizar literalmente no tratamento da imagem como ele, tipo, tá pegando mais verticalmente e outro tá pegando mais horizontalmente. É possível observar, tá vendo aqui? Ó. Aham, tô vendo. Por causa dessa multiplicação de matrizes. E aí, deixa eu fechar propriedades aqui. Acho que ficou mais difícil. Isso. A resultante vai ser a soma das duas. Isso. Aí a gente vai pegar a resultante como a soma das duas. Tipo, eu não sei exatamente qual o cálculo matemático, sinceramente, eu não tentei entender bastante, sinceramente. Mas é basicamente isso, que é tipo determinante igual vai ser determinante de x e determinante de gy. E aí o módulo do gradiente é proporcional à derivada elevada da intensidade. Eu não me adentrei muito sobre como funciona esse operador específico, mas no meu entendimento foi o que ele realizou. Entendi. Beleza. Valeu. Prosseguindo. E aí ele realiza realmente tipo, essa comutação, essa soma. Eu não sei determinar exatamente como ele faz. Eu acredito que pode ser por convolução, já que já vai estar no domínio de Fourier. E aí depois ele só passa de volta pro tempo. Pro tempo Eu não, pra... imagino que seja convolução de soma mesmo. É, justo. Eu imagino também que seja convolução de soma. E é isto. E aí aqui é o resultado final, quando ele soma as duas matrizes. A gente pode ver que a gente tem uma precisão bem alta, né? Tipo, em comparação com... Deixa eu mostrar aqui as duas imagens. Ó, a XY aqui de Sobel, com a comparação com Roberts, por exemplo, ó, a gente vê que a gente tem realmente bem maior precisão. Já que aqui é muito simplório e tem bastante rispido de ruídos. Apesar da precisão aqui parecer maior. Mas o que é importante mesmo é a detecção de bordas. E aqui tem muitas bordas e muitos contornos. Até porque existe como filtrar essas partes aqui específicas. Que é o que a gente vai trabalhar posteriormente. O pelo, cada pelo é meio que um contorno, né? Então Sim, precisa dessa exatamente. profundidade. Exatamente. Voltando aqui. E é bem interessante. Eu achei interessante esse método, nunca tinha visto e realmente a gente não utiliza porque ele é muito pesado, eu acredito. E agora finalmente a gente chega nas bordas de Kane. As bordas de Kane foi um artigo, tipo, a complexidade matemática dele é muito interessante. Inclusive eu vou abrir o artigo aqui específico que eu estava começando a estudar sobre ele, porque basicamente ele usa o método de primeira derivada e depois ele faz uma convolução para poder pegar a borda. E com isso ele tem uma grande precisão. Só que além disso, ele adiciona um fator muito interessante que vai ser o gradiente da imagem em relação à escala cinza. Então você vai poder determinar a intensidade maior e a intensidade maior. Então basicamente você pode pegar tipo
especificamente na escala cinza de 120 a 125, entende? Nossa, eu tô fazendo gestos com as mãos aqui e eu nem tô nem com webcam. Enfim, você pode pegar de 100 a 125, por exemplo. E aí você vai pegar só aquela escala de cinza, descartando o resto. Então, é o que a Uniball utiliza. E depois a gente vai ver um exemplo prático com o campo mesmo. É, aqui. É um filtro de convolução que uniformiza o ruído e localiza as bordas. Raul. Oi, Pode perguntar, Marcos. pode falar. Eu ia perguntar o seguinte. Nossa, meu Deus, acabei de esquecer o que eu ia perguntar. Ah, tá, lembrei. Nessa na de Kenny, eu não. Pô, eu não peguei muito bem, você podia falar de novo? Aham, de boa. Basicamente, ela vai fazer a primeira derivada e aí vai realizar a convolução conforme o gradiente da imagem. E ela também precisa ter a, a, a Gauss aplicada, que é tipo o filtro de Gauss, é aquele filtro de profundidade, certo? Para poder ter o primeiro plano, porque senão você vai tipo ter uma imagem muito distorcida. E aí, Nossa. Pode fazer E uma pergunta. Pode falar, pode falar. essa parte que você a última parte que você tinha falado, deixa eu ver se eu entendi. Você consegue diferenciar então no mesmo diferenciar cores no mesmo espectro, tipo, camadas de cinza diferentes, sim, sim, a tons gente de já cinza, né? Vários tons de utilizava isso vermelho. anteriormente, mas especificamente com Kenny a gente pode determinar bem mais na prática, sabe? Qual que vai ser o espectro de cores cinza. Porque aqui tem o DDPath, que é tipo o tipo de dado, e aqui a gente também poderia trabalhar, em teoria, com o Sobel tem como fazer a determinação dentro os parâmetros específicos. Mas na KNED é obrigatório. Eu vou mostrar aqui agorinha, mas é basicamente aqui, ó, tá vendo? Aqui é a escala de cinza dele. E aí é um bagulho que a gente Isso aqui. usa bastante lá no ajuste de HSV do nosso código. Valeu, era só isso. Tipo, para cálculos matemáticos específicos, tem esse artigo aqui que eu achei muito interessante. E aí, tipo, ele mostra aqui que o gradiente da primeira derivada e do gradiente gaussiano. E aí, tipo, ele especifica mais o cálculo matemático. E demonstra aqui a utilização, tá vendo? Tipo, aqui é usando menos cinza, aqui utilizando mais cinza. Calma, esse aqui. Ó. E aí, tipo, dá pra ver que tem um limite que você pode ter de cinza pra poder ter uma qualidade boa, né? Tipo, aqui é bom, aqui também é bom, talvez um intermeio entre esses dois seja o ideal. Mas aqui já tá, tipo, mais informações do que a gente quer, realmente, de uma borda. Enfim, prosseguindo. Certo. Ok, ele é muito interessante, porque desses códigos aqui que a gente viu, ele vai ser o menor. E aí aqui a gente tem, tipo, basicamente como é que funciona. A gente vai pegar literalmente nossa imagem, CB2Scan, e aí a gente vai colocar um mínimo valor de gradiente e um máximo valor de gradiente. E aqui tem literalmente as regras que estão dentro da biblioteca. Aqui embaixo. Aqui tem os cálculos matemáticos específicos que o OpenCV2 faz. E aí, basicamente, tem uma explicação aqui lá dentro, que se o gradiente de pixel for maior que o limite, o pixel será aceito como uma borda. Se o valor de gradiente de pixel estiver abaixo do limite, ele será rejeitado. Então, tipo, a gente tem o máximo e o mínimo de gradiente. Se o gradiente de pixel estiver entre os dois, ele será aceito apenas se estiver conectado a um pixel que esteja acima do maior limite. É muito interessante essa terceira regra, porque não é tipo só o meio, tem que estar acima do terceiro. E aí aqui nosso código, tipo, ele é realmente bem pequeno e é muito prático, sinceramente. Ele não realiza tantas operações matemáticas e é um resultado bem plausível para a quantidade de operações que a gente está realizando. Aqui. Enfim, a gente realiza aqui leitura de imagem e aí a gente dá eu só dei um resize aqui porque antes estava as imagens muito grandes, né? E aqui eu deixei um pouquinho menores para poderem ser mais legíveis. E aí, prosseguindo, basicamente a gente vai deixar ela na escala de cor cinza, certo? Para poder ser mais concisas as informações. A gente passa no filtro gaussiano só para poder remover as informações de fundo que a gente não quer. Ou tende a não querer. E aí a gente realiza, basicamente, tipo, a gente determina aqui de 50 a 100 de escala cinza, de 100 a 100, de 100 a 200, de 100 a 150, de 180. São alguns exemplos. Exemplos práticos mesmo. Lembrando que vai de 0 a 255, tá? E aí eu vou fazer a exibição aqui. E até deixa um código aqui que salvava tudo. Caso alguém queira ver essas imagens, elas são todas disponíveis, tá? Dentro de
Collab Notebooks, aqui barra imagens. E aí aqui tem aqui para Kane, os outputs, para Sobel, os outputs. E aqui também para Eu ia Robert. até perguntar, então para, entre aspas, salvar essas imagens, é só colocar no Drive e chamar. Não foi isso. Ó, eu executei aqui em cima, né, o mount para poder. Eu vou dar aqui em cima, sempre que você quiser pegar uma imagem, você dá mount, certo? E aí, aqui embaixo, eu coloquei o path específico que deveria ser salvo, porque essa função aqui, ó, save 2 write, ela salva a imagem literalmente. Então toda vez que ela for executada, ela vai estar salvando a imagem ou sobrescrevendo uma imagem já existente. Aí vai estar em My Drive, Wendball, treinamentos, Collab Notebooks e aqui imagens, eu deixei salvo. E aí tem aqui Kane, Sobel e o output. Eu deveria ter colocado um específico para Roberts, mas eu não fiz isso. Mas tá aqui de Roberts também. Eita. A gente tem que pensar isso aí, porque ele tá acessando os arquivos tudo do Drive. Não, mas tem que ter acesso ao negócio da Uniball pra poder. Tem que ter Tá. o admin. Toda vez que for executar, tem que ter o admin da Uniball. Você tá com a conta Uniball, sabe? Então a Júlia não consegue processar essas imagens, por exemplo? Ah, Não. não, Júlia. Mas eu coloquei o Depois, código no GitHub e eu vou mandar depois. Eu deixei público até. depois a gente. Depois a gente. Pode continuar. Eu deixei o código até público pra caso ela queira. Visando que realmente ela não teria esse acesso. E aí tem literalmente a mesma coisa, só que ao invés de ser no Google, é aqui. E aí tá tudo aqui, certinho. E eu acho até melhor essa execução aqui do que a do Google, porque a do Google tem uma limitação, que a gente tem que usar essa biblioteca específica deles. E aqui não. Aqui a gente pode ficar usando coisas e ficar iterando o código conforme a gente quer. Tá público, eu vou deixar o link aqui. E depois eu mando lá em visão. Prosseguindo. Ai, passei. Spoiler. Aqui. Aqui é determinante. Eu acredito que se a gente tivesse um slider seria bem mais prático, mas eu não consegui realizar essa implementação de um slider. Mas aqui, tipo, fiz na mão mesmo. Tipo, de 50 a 100, de 100 a 100, de 100 a 200, de 100 a 150, 180 a 200. Na escala cinza, certo? E aqui a nossa imagem original e aqui com os parâmetros específicos. A gente pode ver como realmente, tipo, cada um vai ficando bem mais detalhado conforme os parâmetros que a gente vai passando. Ó, e que, tipo, é coisa de dedo mesmo. Tipo, tem que ser um ajuste relativo a cada imagem. Não tem um segredo, uma fórmula secreta. Eu imagino que esse aqui é o melhor. Mas ainda falta, sabe? Ó, barriguinha dele, cadê isso, viu? Enfim. E é muito interessante. E eu acho que é isso que a gente utiliza no Uniball, né, Maria? Ou não? Por aí mesmo. Só que a gente usa HSV, não usa a escala de Sim. cinza. Só. Aí eu tava pensando sobre implementações de HSV. E aí eu cheguei num grande epifania, tá? Basicamente, eu peguei essa imagem, a nossa imagem com homografia já, né? Eu também peguei a imagem sem homografia e eu realizei o tratamento com HSV. Porque eu criei o formato HSV conforme esse sendo o máximo de vermelhos e esse sendo o mínimo de vermelhos. Isso aqui foi parâmetros que eu já achei na internet, então facilitou bastante. E aí eu apliquei a máscara de HSV com esses parâmetros específicos, tipo, essa máscara sendo HSV Colors, né, que tipo tem uma cor máxima, cor mínima. Tem como a gente determinar até os parâmetros específicos aqui em CVT Colors. E apliquei essa máscara de HSV com máximo de red e mínimo de red. Mínimo de red, máximo de red, ao contrário, né? E aí também apliquei na homografia, tipo, é uma sem homografia, uma com homografia. E depois eu só fiz essa impressão pra vocês verem como ficou. Então, ó, aqui é nosso campo normal. Aqui é nosso campo normal, certo? E aqui nosso campo pós-homografia. Aqui nosso campo com o começo da implementação de cores de HSV e aqui com a máscara já de gradiente de HSV. E aí depois de aplicar o filtro de Kane, fica desse jeito. E depois, eu vou mais pra baixo vai ter, tipo, especificamente como ficou. Mas, ó. Tipo, porque depois eu queria muito... Porque o que tá aparecendo aqui são essas linhas brancas, né? E aí,
aqui embaixo vai ter, tipo, linearização de imagens, mas não vou dar spoiler. E aí ficou basicamente bem bonitinho. Eu achei, tipo, legal. Ah, eu só fiz o código aqui, não fiz o código pra lá, mas tem execução lá, caso queira, no GitHub, de quem quiser fazer a implementação. E aí ficou basicamente o que a gente faz. Ó, a implementação específica. Sem perder quase nenhuma informação. É porque aqui tá muito comprimida a imagem, porque eu deixei ela bem baixinho. Mas se eu deixar um pouco mais alta, é porque um pouco mais alta vai ficar grandíssimo. Vocês iriam ver que, tipo, realmente tem uma qualidade muito boa. Na verdade, eu posso até fazer a execução aqui no VS Code. Python 3. Qual que era? É o Kenny, underline hsv.py. Aqui, cada processo. Ó, pronto. Dá pra ver aqui com uma qualidade, tipo, realmente, tipo, decente, tá ligado? Porque eu realizei uma supressão ali. E aí, depois, quando a gente for fazer realmente segmentação de contornos e bordas, a gente vai entender como é que a gente faz pra fazer tracking específico. Não é claro que tipo tem filtros específicos que são melhores e tal, que dá pra ver que tipo essas bordas estão muito tortas, né? Mas é interessante ver que já tá é uma prática já funcional. Prosseguindo. Linearização de imagens. Mas Almiron, como é que eu tiro esse negócio branco aqui, que tá aqui, que é a linha branca do campo? Aí que eu falo pra vocês como. Ó, a gente vê aqui especificamente, antes do tratamento de imagem, que a gente tem linhas brancas específicas que vão aparecer no final. E como é que a gente vai realizar o tratamento disso? Para isso surge a linearização de imagens. A gente sabe que a escala vai de 0 a 55. Então o que acontece se a gente só fizer um threshold? Se a gente fizer uma linearização de imagens? A gente vai trabalhar com os limites máximos e mínimos. Então, eu determinando aqui como 150 o máximo de cinza e o mínimo de cinza, só pode passar desse parâmetro, e aqui como são cores ele não vai conseguir, a gente consegue ver que ele já consegue fazer essa eliminação muito interessante do campo, sabe? Tipo, caramba, que legal, é isso. Essa é a implementação. E aqui tem a função que a gente usa especificamente, ó. Retval vai ser o valor retido, aqui threshold vai ser a limitação, tipo, a imagem original e depois a limitação, né? E aí a gente faz uma exibição bem simples aqui, a gente vê que, tipo, é relativamente muito simples. Então, eu tentei fazer um código lá de madrugada que basicamente fazia essa limpeza e mostrasse o campo como a gente vê no código do Animal. E aí ficou desse jeito. Não é perfeito, porque a gente tem um slider que a gente consegue ajustar conforme qualquer parâmetro, mas com a implementação de slider a gente dá pra ver que realmente, para cada loop, a gente conseguiria fazer tipo uma limpeza bem sucinta da imagem. Eu acredito que isso aqui são pontos de luz específicos que estão aparecendo. Dá pra ver que a gente tem muitos pontos de luz aqui, né? E aí, não realizou essa limpeza e apareceram bordas estranhas, mas é basicamente isso, tipo, tem como adaptar, se eu fizesse 1 milhão de testes assim na mão, provavelmente eu conseguiria chegar num que eu conseguiria deixar tudo limpinho aqui e conseguiria fazer isso. E é basicamente isso. E aqui é com HSV, tá? Já. É isso, gente. Essa foi a aulinha. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Tipo. Essa última parte aí que ficou verde, não saquei direito. Ah, é porque é a máscara do HSV. Ah, tá. Aqui. Ó. Porque a gente aplica um limite de vermelho e de cinzas, né? E aí, tipo, ela tá verde porque eu apliquei essa máscara. Ela é esse print bem aqui, ó. Print 2. Máscara do HSV. Como ele tirou os vermelhos, ficou verde. Por causa do amarelo e do rosa. E do azul também. Ah, entendi. E é basicamente isso. É porque a gente usa uma função que ela já pega a borda e o preenchimento dentro da forma. Aí eu não sei se entra agora na parte das bordas ou se entra na próxima parte. O próximo vai ser contornos de bordas. E aí sim a gente vai, tipo, começar a especificar a segmentação de imagem específica. E aí sim ele vai começar a fazer a detecção. E aí sim ele vai fazer a segmentação. E aí isso que vai cair pra próxima aula. Por isso que eu acho. Tipo, você falou que ia fazer. Seria segmentação essa aula, mas eu achei que era muito importante a gente falar sobre isso aqui anteriormente. Não, tranquilo. A gente realmente faz umas operações com
com contornos. A gente faz um monte de, tipo, escolhe contorno externo, contorno interno. A gente escolhe Aham. o que é cada contorno, mas, tipo, é importante mesmo. Aí eu queria não passar direto, porque eu acho que é um ponto que. Eu só tenho um pedido. Tem como você colocar essa parte de homografia no capítulo de homografia depois? Qual? Essa aqui? Calma. É, de cima. Isso aqui que você tá dizendo. É Essa porque primeira eu linha não aí, original e cheguei original com homografia. a realizar a homografia. Eu só peguei realmente a imagem. Ah, você só pegou a imagem. Eu já peguei a imagem tratada do lado do nosso código mesmo. Tipo, Ah, tá. eu já É peguei que, tipo, eu salvo. tive. Uhum. Não, tranquilo. É porque, Ok. tipo, eu fiquei. Tem uma certa dificuldade de colocar um código aí, porque tem que escolher os pontos, né? Acho que Sim. depois eu coloco, então. Eu não cheguei a pegar. Eu já peguei ela já é tratada porque. Eu entendo, eu entendo. Aqui, ó. Tanto que ela já tá assim, ó, por padrão. Ah, tá. Não, beleza. Vou deixar então. É isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Eu vou já encerrar a gravação aqui, peraí. Você. O próximo, então.